Pessoal, então hoje a gente vai iniciar aqui a aula sobre carboidratos no esporte, tá? Então vamos ver qual que é a importância desse substrato energético. Vocês já viram lá na parte de metabolismo que o carboidrato é um substrato muito importante para o exercício físico, principalmente quando a gente faz exercícios mais intensos, a gente depende mais do carboidrato. O nosso corpo ele utiliza o carboidrato de uma maneira mais rápida. É mais rápido produzir energia ATP a partir de carboidrato do que a partir de gordura. E quando eu faço exercício mais intenso, significa que eu estou imprimindo aí uma intensidade maior, implica em mais unidades motoras sendo envolvidas, mais força sendo gerada, mais potência sendo gerada, mais velocidade sendo gerada, e isso exige um gasto energético maior. Se exige um gasto energético maior, meu corpo, meu músculo especificamente, tem que produzir essa energia mais rápida para sustentar aquele exercício, tá bom? Então vamos iniciar aqui. Então, qual que seria a importância dos carboidratos no exercício físico, né? Então, quando o sujeito faz uma ingestão adequada de carboidratos, entenda como uma ingestão adequada aquela ingestão que atende às necessidades do sujeito. Nós vamos ver mais na parte final da aula, não sei se a gente vai chegar nesse ponto hoje, recomendações de ingestão de carboidrato. Dentro daquelas recomendações, a gente vai ter que encontrar ali um valor que se adequa àquele indivíduo que a gente está fazendo um acompanhamento, tá? Então, para cada pessoa tem uma quantidade adequada, e isso pode até variar com a fase de treinamento do sujeito, porque às vezes ele está com um treinamento com maior carga, com menor carga, tá? Mas quando ele faz uma ingestão adequada, quais são os benefícios? Né? O primeiro, que o carboidrato ele tem um efeito poupador de proteína. E no caso do atleta, isso implica em ajudar a preservar a massa muscular dele. Porque se você tem uma injeção adequada de carboidrato, você não precisa de ficar degradando sua massa muscular, né, aumentando seu catabolismo proteico para gerar energia e para gerar glicose. Lembra que a glicose ela pode ser produzida no nosso corpo, a glicose que é o principal carboidrato aí, que é o que circula no corpo, que é armazenado no nosso corpo, ela pode ser produzida pela gliconeogênese, né, principalmente lá no fígado, e um dos substratos utilizados pelo corpo para produzir glicose é exatamente aminoácidos. Então, uma das maneiras que o corpo tem de manter a glicemia quando você está num jejum prolongado, com ingestão muito baixa de carboidrato, é degradar a sua massa magra, sua proteína muscular, para produzir glicose, tá? Além disso, uma boa ingestão de carboidrato vai ajudar a manter os níveis de glicemia. E durante o exercício, quando se faz uma reposição de carboidrato, essa glicemia pode até subir, o que é importante para aumentar a captação de glicose pelo músculo e favorecer a utilização dessa glicose exógena e poupar um pouco o glicogênio, fazer com que o glicogênio vai sendo consumido mais lentamente. E isso tende a prolongar o tempo de exercício, tá? Ele é o principal combustível em exercício de alta intensidade, então se eu quero aumentar a intensidade, trabalhar numa velocidade maior, eu vou usar mais carboidrato, tá? Ele é utilizado tanto no metabolismo aeróbio quanto no anaeróbio. Então, vocês viram lá na parte de metabolismo energético, que o carboidrato é o substrato mais versátil que a gente tem. Ao contrário das gorduras que a gente só utiliza no metabolismo aeróbio, ele pode ser utilizado nos dois, tá? E a predominância do metabolismo anaeróbio e aeróbio varia de acordo com a duração do exercício. E uma injeção adequada de carboidrato é fundamental para que você faça uma boa reposição do seu glicogênio muscular e hepático. Isso é muito importante, por exemplo, para atletas que treinam os mesmos músculos todo dia. Um ciclista, por exemplo, normalmente ele vai treinar membros inferiores, né? Ele vai usar os músculos dos membros inferiores em todo o treino dele. Né? Ele treinou, ele pedalou hoje, amanhã vai pedalar de novo. Se o treino de amanhã é no mesmo horário do treino de hoje, ele tem 24 horas para repor aquele glicogênio que ele gastou ali. Todo treino que você fizer vai gastar um pouco de glicogênio, né? Se o treino é mais prolongado e mais intenso, o consumo é maior. Se é menos intenso, o consumo é menor. E ao contrário, quando a injeção de carboidrato é muito baixa, inadequada, o sujeito pode começar a perder massa magra, né, por causa da utilização do catabolismo muscular que é aumentado. Ele começa a ter uma depleção crônica de glicogênio, ou seja, ele vai lá, treina, gasta glicogênio, mas como ele consome muito pouco carboidrato, ele não consegue repor todo o glicogênio. E a cada dia ele vai entrando no treino com menos glicogênio disponível. E isso fatalmente vai levar o sujeito a começar a perder rendimento, né, e apresentar fadiga precocemente, tanto em rendimento ou numa própria competição.
Essa relação do glicogênio muscular, a sua reserva de carboidrato, com a tolerância ao exercício, ela é conhecida há mais de 50 anos. Na década de 60, o Bergson já fez os primeiros estudos mostrando isso. Então, o que ele fez nesse estudo aqui? Um estudo de 67. Ele pegou um grupo de indivíduos, colocou eles para fazerem 3 dietas diferentes, uma pobre em carboidrato, uma média e uma alta. Tá? A média era mais ou menos a dieta habitual desse pessoal. E aí ele dosou, após cada dieta dessa, a concentração de glicogênio que eles tinham no músculo e quanto tempo eles aguentavam fazer um exercício a 75% de VO2 máximo, que é um exercício já mais intenso. Tá? E aí o que a gente observa? Com a dieta pobre em carboidrato, a concentração de glicogênio muscular foi bem mais baixa comparada à dieta média e à dieta alta. Além disso, a tolerância ao exercício, né, porque eles tinham que fazer esse exercício aqui num cicloergômetro, até a falha, ou seja, até a entrar em fadiga, até a exaustão, tá? Então, o que a gente observa? Depois da dieta pobre em carboidrato, eles conseguiram manter o exercício, em média, tá, por 59 minutos. Com a dieta mista, em média, por 126. E com a dieta rica em carboidrato, em média, por 189. Então, a gente vê uma relação direta aí entre a quantidade de carboidrato na dieta e a tolerância ao exercício físico, tá bom? É lógico que a gente observa que alguém... Wilson, Oi? deixa eu te perguntar. Em relação a essa dieta rica em proteína e gordura, quanto por cento mais ou menos de carboidrato ela Essa, teria? essa daqui foi 10%, tá? Que ele Ah, colocou tá. é 10%, E é bem na. pobre mesmo, tá? A mista Sim. aqui 50 e aqui 70, Ah, ok. Obrigada. tá bom? É aqui muito próximo do que seria uma dieta cetogênica, né? Essa pobre aqui em carboidrato, tá? Então, olha só, há uma relação direta na tolerância do exercício, um exercício mais intenso, tá bom? Então, essa relação, ela já está sendo demonstrada. Uma coisa que é importante também a gente lembrar, assim, que as nossas reservas de glicogênio, elas são bem mais limitadas comparadas às nossas reservas de gorduras. Então, assim, elas se esgotam mais rapidamente. Se eu vou participar de uma competição, como um triatlo, que tem uma duração muito longa, eu não tenho glicogênio suficiente para sustentar toda aquela competição. Então, eu vou ter que fazer reposição durante toda a competição e eu vou ter que contar com a oxidação de gordura também, não tem como, tá? Mas numa prova mais curta, um pouco, como uma maratona, o carboidrato ele tem um papel fundamental, né? Uma maratona, os sujeitos fazem ela numa intensidade bem alta, né? Você pensar que o sujeito está correndo em média 20 km por hora, é muita coisa, né? Uma coisa que também já está bem estabelecido na literatura, e aí tem vários livros e artigos que mostram isso, né? Os valores variam um pouquinho de um para o outro, mas todos vão no mesmo sentido, no mesmo conceito, é a relação entre a intensidade do exercício e a utilização do substrato energético. Então, por exemplo, né, normalmente os artigos, os trabalhos que investigaram isso mostram o efeito de 3 intensidades diferentes. Uma 25% do VO2 máximo, seria 25% da capacidade aeróbia máxima do sujeito, tá? Um exercício leve, o outro é 65, aí moderado, e 8 a 85, um exercício de alta intensidade. Então, o que a gente observa claramente? Que à medida que aumenta a intensidade, diminui a participação da gordura e aumenta do carboidrato. Nesse aqui, ó, nessa revisão aqui, até uma revisão que está em português, então quem tiver interesse vale a pena ler, ele mostra aqui ó, que no exercício a 25% do VO2 máximo, só 3% de energia está vindo do carboidrato, a maioria está vindo da gordura. Né? Por quê? Porque nesse exercício aqui, a demanda energética é muito baixa. Então, dá tempo de produzir energia a partir de gordura, que é uma produção mais lenta, tá? E aí, além ainda, se a gente olhar aqui, 74% dessa gordura está vindo da gordura do sangue, do plasma. Ou seja, dá tempo de pegar a gordura do plasma, colocar para dentro da célula, colocar para dentro da mitocôndria e usar. Quando sobe a intensidade aqui, para 65, aí a coisa já muda. A gente já tem uma equivalência aqui, ó. Deu aqui, nesse caso, 47, 53%. Então, aumentou bastante a participação do carboidrato. E já começa a aumentar a participação do glicogênio, que é uma fonte de carboidrato que já está dentro do músculo. É mais fácil de usar o glicogênio do que a glicose, que está no sangue. A glicose tem que ser captada. Quando vai para 85, aí quem que passa a ser o predominante?
carboidrato, 70%. Né? E aqui a participação do glicogênio muscular é muito mais alta. Uma coisa importante é observar que em qualquer intensidade aqui, o que a gente está vendo? Sempre o uso dos dois substratos, tá? Só que o que vai acontecer? A gente vai ter predominância de um em relação ao outro. Semelhante àquele conceito que a gente viu lá no metabolismo energético de vias metabólicas e de metabolismo. Então, eu tenho predominância do metabolismo aeróbio ou anaeróbio, dependendo da situação. Eu tenho predominância da via energética, dependendo da situação. Mas eu sempre tenho todos participando, né? Porque às vezes tem alguns conceitos antigos que pessoas falam assim, só vou usar a gordura depois que acabar o carboidrato. Não existe isso, né? Na verdade, você vai usando todos os substratos, só que a proporção deles é que vai variar. Varia com a intensidade, e a gente vai ver que varia com a duração também. Uma outra coisa que tem que ficar atento, né? Por exemplo, na hora que a pessoa olha aqui, um exercício leve, gasta-se muito mais gordura. Então, esse aqui é bom para emagrecer. Será que é mesmo? Claro que não, né? Porque esse exercício aqui, a demanda energética dele é muito baixa. Então, assim, até funcionaria, só que o sujeito tem que ficar horas fazendo exercício. Né? Você vai chegar para um paciente e falar assim, a partir de manhã você vai fazer exercício só leve, só que você tem que fazer 5 horas por dia. Para ter algum gasto energético relevante. Não tem condição de fazer isso, né? Na verdade, mesmo em alta intensidade, a gente vê que tem um bom gasto de gordura também. E aqui o déficit energético vai ser maior, né? Porque o consumo de energia vai ser muito maior. E o sujeito consegue fazer o exercício muito mais rápido. Em relação à questão do tempo, a gente observa também que há uma variação na utilização do substrato energético à medida que o tempo avança. Então, nesse estudo aqui, foi feito um teste, um exercício durante 6 horas, né? Exercício contínuo, exercício aeróbico contínuo durante 6 horas. Então, o que a gente observa? No começo, estava usando mais carboidrato, e à medida que o tempo vai passando, aqui embaixo está o tempo em horas, ó. A participação do carboidrato está sendo diminuída e a da gordura está sendo aumentada. Aqui é um exercício onde não se tem reposição. A gente consegue melhorar isso com reposição de carboidrato. E é óbvio que isso aqui ia acontecer. Por quê? Porque as nossas reservas de carboidrato, elas são limitadas. Então, o que ele está mostrando aqui? Ó, que com próximo aqui de 3 horas, suas reservas de carboidrato provavelmente já diminuíram bastante. E aí, não tem outra chance. Você só consegue manter o exercício às custas de gordura, tá? Se você fizer um exercício mais leve, mais próximo de moderado, ok, né? Você vai conseguir manter o ritmo. Mas qual que é o problema de você não fazer reposição de carboidrato e deixar que isso daqui aconteça dessa maneira? É que se você, a partir do momento que você passa a depender mais de gordura do que de carboidrato, se você precisar de acelerar um pouco o ritmo, colocar mais intensidade, você vai ter dificuldade, você não vai conseguir. E lembra que aumentar o ritmo, por exemplo, seja numa prova de triatlo, numa corrida, numa prova de ciclismo, significa fazer o quê? Aumentar a demanda energética. Significa que meu músculo vai ter que produzir energia mais rápido. E se ele já tiver com as reservas de carboidrato esgotadas, ele não vai ter condições de fazer isso. Então, qualquer prova muito longa, a reposição de carboidrato ela é determinante do desempenho físico. E aqui a gente observa, né, na parte de cima, o coeficiente respiratório. Quando o coeficiente respiratório está mais próximo de 1, significa que está predominando o consumo de carboidrato, a oxidação de carboidrato. E quando ele está mais próximo de 0,7, significa que está predominando a oxidação de gordura, tá? Outra coisa também que já está bem estabelecida é que quando o sujeito faz treinamento, né, principalmente o treinamento aeróbico, ocorre uma melhora na oxidação dos substratos energéticos. Então, nesse aqui, o que a gente observa aqui? Ó? Aqui está mostrando nesse gráfico a oxidação de carboidrato, isso é o mesmo exercício, na mesma intensidade, antes do sujeito começar o treinamento e após um período de pelo menos 8 semanas de treinamento. O que a gente observa? Antes, ele gastava mais carboidrato e depois ele passou a gastar menos carboidrato. Fazer o mesmo exercício na mesma intensidade. O que aconteceu aqui? Uma melhora na eficiência de utilização. Então, como a reserva de carboidrato ela é menor comparada à gordura, infinitamente menor, né? Então, essa reserva ela tem que ser gasta de maneira mais eficiente possível e mais lenta possível. Aqui eu coloquei os dados do mesmo estudo de consumo de gordura para o mesmo exercício. Antes era 35, depois passou para 57. Então, aqui baixou o carboidrato e aumentou o consumo de gordura após um período de treinamento. É o seu corpo ficando mais eficiente
e usando as reservas de glicose dela, que são o glicogênio, de uma maneira mais eficiente, tá? Isso se implica na prática em que melhorar o desempenho físico, porque você vai gastar essa reserva mais devagar e vai ter mais carboidrato por mais tempo e pode gerar mais potência, mais velocidade e finalizar uma competição num tempo melhor. A gente tem glicogênio hepático e glicogênio muscular. E durante o exercício físico, os dois vão ser utilizados, tá? Mas será que eles são utilizados da mesma maneira? Por exemplo, o glicogênio muscular, ele é exclusivamente para fornecer energia para o músculo, tá? Pensa o seguinte, você está fazendo exercício físico. Qual que é o tecido que está com a demanda energética aumentada? O músculo, que é o músculo que está contraindo. Para contrair, ele precisa de energia. Então, não faz sentido você pegar e quebrar o glicogênio do seu músculo, por exemplo, e mandar para a corrente sanguínea, para manter a glicemia. Não faz sentido. Eu quebro o glicogênio do músculo para usar no próprio músculo, tá? Alguns autores falam assim, que o músculo é uma célula egoísta, mas não é, tá correto, tem que fazer isso mesmo. Então, você começa a fazer um exercício, a adrenalina aumenta. A adrenalina vai lá no músculo, estimula a glicogenólise, tá? Ativa a glicogênio fosforilase, estimula a glicogenólise, quebra a glicogênio. Ao mesmo tempo, o que a adrenalina faz lá? Estimula a glicólise. Então, você quebra o glicogênio, passa pela via glicolítica para produzir energia. Pode ser no metabolismo aeróbio ou anaeróbio, tá? Mas ele faz assim. Já no fígado, né? Muito pouco mesmo, né? Alguns autores nem consideram essa possibilidade. Muito pouco dessa energia do glicogênio vai ser utilizado para gerar energia no próprio fígado, tá? Para que é realmente degradado o glicogênio hepático? Para que a glicogenólise hepática é ativada? A finalidade, ó, é aumentar, né, ou seja, repor a glicose sanguínea. Quando você começou um exercício físico, você pode ter certeza absoluta que a sua glicemia, depois de um tempo, ela vai começar a baixar. Na verdade, ela baixa, logo no começo ela já baixa, tá? Por que ela baixa? Porque o músculo já começa a captar glicose. Ele viu que está precisando de energia, quanto mais glicose ele captar, mais ele vai poupar o glicogênio dele, maior vai ser a tolerância do sujeito ao exercício. E aí baixou a glicose, tem que vir glicose de algum lugar. Você pode ingerir, obviamente, mas demora um tempo para ser absorvido. E você pode tirar do seu próprio corpo, você tira do fígado. Então, o glicogênio hepático, a finalidade dele é repor a glicemia, para tentar manter essa glicemia num nível mais adequado, tá? E por que o fígado consegue fazer isso e o músculo não? Porque o glicogênio hepático e o glicogênio muscular são iguais, tá? Mas por que o músculo não, mesmo se ele quisesse, ele não conseguiria pegar a glicose que saiu do glicogênio dele e colocar na corrente sanguínea? E o fígado consegue. É porque no fígado tem uma enzima que não tem no músculo, que é a glicose 6-fosfatase, tá? Quando a glicose é liberada do glicogênio, em torno aí de 90%, um pouquinho mais dela, sai na forma de glicose fosforilada. Ela sai como glicose 1-fosfato, aí ela sofre a ação da fosfoglicomutase e vira glicose 6-fosfato. Enquanto a glicose estiver fosforilada, ela não consegue atravessar a membrana celular. Ela não consegue passar pelo transportador. A glicose, para passar pelo transportador, seja para dentro ou para fora da célula, ela precisa estar na forma de glicose livre. E aí, o que essa enzima faz? Ela faz exatamente o quê? A ruptura, né? A hidrólise do fosfato que está ligado na glicose. Então, a glicose 6-fosfatase vai atuar sobre a glicose 6-fosfato, liberando o fosfato e deixando a glicose livre. Essa glicose livre, lá no fígado, vai passar pelo GLUT2, que é o transportador predominante, e vai para a corrente sanguínea, tá? No músculo, não tem jeito, a glicose 6-fosfato que sai do músculo aqui, né, já vai direto para a glicose, tá bom? Então, o músculo não tem essa enzima. Aqui a gente vai ver um pouco da regulação da captação de glicose pelo músculo. Então, por exemplo, né, aqui a gente tem o vaso sanguíneo capilar, a gente tem o espaço intersticial e aqui a gente tem a célula. Na célula, para que a glicose consiga entrar na célula, tem que ter um transportador. No caso do músculo, o transportador predominante é um transportador chamado de GLUT4, né?
E para que essa glicose que está aqui no sangue, circulando, consiga chegar lá, ela precisa primeiro passar por o espaço intersticial e depois atingir o transportador. E aqui tem uma coisa importante. Essa passagem do capilar para o espaço intersticial, ela ocorre por gradiente de concentração. O que significa isso? Quanto maior for a concentração de glicose aqui, mais glicose vai chegar efetivamente na célula. Quanto menor for a concentração de glicose no sangue, menos glicose vai chegar para a célula muscular. Por isso que durante o exercício físico prolongado, vale a pena fazer reposição de carboidrato. Porque quando a gente faz a reposição, o que acontece com a glicemia? Ela sobe, ela aumenta durante o exercício físico. E aumentar a glicemia significa aumentar a concentração de glicose aqui, criando um gradiente favorável de passagem de moléculas de glicose para o espaço intersticial e, consequentemente, para dentro da célula. Depois que ela entra, ela é fosforilada pela hexoquinase e, no caso do exercício, ela vai para a glicose, tá? Se for pós-exercício, aí ela vai ser direcionada para a formação de glicogênio. Então, guardem isso. Essa concentração de glicose, ela tem impacto na captação de glicose pelo músculo. E, consequentemente, quanto mais glicose do sangue o músculo conseguir captar durante o exercício, menos ele vai degradar o seu glicogênio, ou mais lentamente ele vai degradar o glicogênio. Isso pode melhorar a tolerância ao exercício, inclusive melhorar também a potência, né? O sujeito conseguir, tendo mais glicogênio durante mais tempo, conseguir gerar mais velocidade, tá? Aqui, ó, um estudo que mostrou, né, o efeito do treinamento sobre a expressão do GLUT4. Lembrando que o GLUT4 é o transportador predominante lá no músculo. Então, mostrando aqui no repouso, né, e depois de 60 minutos de exercício, 70% do VO2 de pico do sujeito, e olha só, um aumento expressivo aqui de RNA mensageiro para GLUT4, indicando que durante o exercício físico aumentou a concentração de GLUT4 na membrana celular. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Por quê? Porque eu preciso de GLUT4 na membrana para aumentar a capacidade da célula captar glicose do sangue. Então, quanto mais GLUT4 tiver na membrana da célula muscular, mais glicose ela vai ser capaz de captar. E como está tendo uma demanda energética aumentada ali durante o exercício, é importante que eu tenha esse GLUT4 lá. E a gente vai ver, né, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que o deslocamento do GLUT4, lá das vesículas que ficam no citosol para a membrana, ele ocorre com a participação da insulina. Mas durante o exercício, a participação da insulina lá fica prejudicada. Eu vou falar isso daqui a pouco. Então, existe um mecanismo alternativo, tá? Aqui nesse outro gráfico, olha que interessante também, foi avaliada aqui, né, a concentração de GLUT4 no músculo de um sujeito não treinado, tá? Aqui depois de um período de treinamento e aqui depois de 10 dias sem treinar. Então, ó, começou a treinar, aumentou a concentração, ou seja, uma resposta, o exercício físico melhorando a captação de glicose pela célula muscular. Parou de treinar, isso é uma adaptação ao exercício. Parou de treinar, o que acontece? Começa a regredir. 10 dias depois, a concentração já estava menor, indicando aí que você está perdendo aquela adaptação porque você tirou o estímulo que é o exercício físico. Aqui a gente tem a via de sinalização do GLUT4 simplificada, né? Eu acredito que vocês já tenham visto isso aí até de forma mais detalhada, provavelmente lá na nutrição e metabolismo. Então, só para a gente recapitular um pouquinho. Então, o GLUT4, ele é um transportador sensível à insulina. É diferente, por exemplo, do GLUT2. Lá no fígado, o fígado não depende de glicose para captar, de insulina para captar glicose. O cérebro também não depende. Porque são outros transportadores que já ficam na membrana, eles não precisam ser deslocados como o GLUT4. Agora, o tecido muscular e o adiposo, eles precisam. Então, para que o músculo capte glicose, é necessário que as vesículas contendo GLUT4 saiam do seu citosol e vão até a membrana e se fundam com a membrana. Quando eles estão posicionados aqui na membrana, eles são canais de entrada de molécula de glicose.
Só que para eles saírem daqui e chegarem na membrana, alguém tem que dar um comando, tá? Quem que dá esse comando? Insulina. Então, quando a insulina se liga no seu receptor, a gente tem aqui uma ativação. Existe uma série de reações que ocorrem aqui, que envolve o substrato do receptor de insulina 1 e 2, a fosfoinositol 3 quinase e a proteína quinase B ou a CAT, tá? Que é a mais importante aqui, que vai sinalizar para que essas vesículas de GLUT4 se desloquem até a membrana e capta. Então, assim, eu acabei de comer agora, aumentou minha glicemia, o pâncreas vai liberar a insulina. A insulina vai se ligar lá na célula muscular e isso aqui vai acontecer. E aí vai entrar mais glicose no meu músculo. Se eu estou em repouso, para que vai ser utilizada essa glicose? Provavelmente, além de produção de energia, né? Mas a demanda energética está baixa, para produzir glicogênio. Só que tem um detalhe importante: durante o exercício físico, mesmo que você consuma carboidrato, faça reposição com carboidrato, por exemplo, tome uma bebida com maltodextrina ou com dextrose, vai subir sua glicemia. A insulinemia, ela não acompanha esse aumento da insulina, tá? Por que que não? Era esperado, né? Toda vez que a glicemia sobe, a insulinemia sobe também. Mas durante o exercício físico, com a liberação da adrenalina, a adrenalina lá no pâncreas, ela inibe a secreção de insulina. Aí você fala assim, mas pô, eu vou tomar o carboidrato, vai aumentar a minha glicose, mas a insulina não vai subir, então essa glicose não vai adiantar muito, ela não vai entrar muito lá no músculo, porque essa sinalização que não vai estar acontecendo, e aí o GLUT4 não vai chegar na membrana. Só que, durante o exercício, a gente tem um mecanismo alternativo independente da insulina. A própria contração muscular, não se sabe exatamente como acontece, não, tá? Assim, tem pelo menos duas teorias do mecanismo, mas acredita-se que o aumento dessa enzima aqui, ó, a MP quinase, que é uma enzima que aumenta à medida que você começa a gastar seu glicogênio, à medida que as reservas energéticas do músculo começam a diminuir, essa enzima aqui teria uma ação direta aqui, sinalizando também para que essas vesículas se desloquem. Então, assim, o exercício, a contração muscular por si só, independente da insulina, também estimula o aumento de GLUT4 na membrana. Ou seja, mesmo que a insulina esteja baixa, minha célula muscular vai estar conseguindo captar mais glicose. Por quê? Porque um mecanismo alternativo aumentou a concentração de GLUT4 na membrana. Então, eu posso fazer reposição de carboidrato e devo, em determinadas situações, porque essa captação ela vai estar aumentada, assim, independente da insulina, tá? Aqui a gente tem, então, né, as ações da insulina no fígado e no músculo, que são um pouco diferentes, tá? Então, por exemplo, no músculo, o que, que a insulina vai fazer? Aumentar a captação de glicose, tá? Porque ela estimula o deslocamento do GLUT4, isso no repouso e no exercício também, só que no exercício, como eu falei, a participação dela acaba sendo um pouco menor, porque a secreção dela está suprimida, mas tem insulina circulando, tá? Menos, mas tem. Ela aumenta também a glicogênese. O que é glicogênese? Formação de glicogênio, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver depois reposição de carboidrato pós-treino. Quando eu acabei o treino, entrei em repouso, né? Aí vai voltando a circulação sanguínea normal, redistribuição de sangue, a adrenalina vai baixando, eu tomo carboidrato. Aumentou a glicose, aumenta a insulina vai ajudar bastante a entrar a glicose no músculo para a produção de glicogênio, tá? Ela estimula a glicogênio sintase, aumenta a atividade da glicogênio sintase. E também aumenta a captação de aminoácidos, mas aqui vamos ater a questão do carboidrato. Mas e no fígado? Será que ela também ajuda? Eu já falei para vocês que o GLUT2 não é insulino dependente, né? Então, o GLUT2 não é insulino dependente. Ou seja, a passagem da glicose do sangue para dentro do fígado ocorre simplesmente por gradiente de concentração. Então, eu acabei de comer, fiz uma refeição que seja, tomei uma bebida com carboidrato, a glicemia sobe. Aumentou a concentração de glicose no sangue, começa a entrar glicose aqui pelo GLUT2, tá? Só que aí, qual que vai ser o papel da insulina aqui?
A insulina aumenta a atividade dessa enzima aqui, ó, chamada glicoquinase. Ela é um tipo de hexoquinase, tá? E qual que é o papel dela? O papel dela é fosforilar a glicose, ou seja, adicionar um fosfato à glicose, transformando a glicose livre em glicose 6-fosfato. Lembra que eu falei para vocês que a glicose para sair do fígado precisa estar livre, né? E ela para entrar precisa estar livre. Aí eu comi, me alimentei, a glicose que está circulando no sangue é uma glicose livre, ela não está ligada a nenhum composto. Depois que ela entrou no fígado, aí começa a aumentar a concentração de glicose dentro do fígado. Se eu não fizer nada para reter ela lá, ela pode começar a sair de novo. Então, o que a insulina está fazendo aqui? Ela está aumentando a retenção ou a fixação de glicose no fígado. Ela não está aumentando a captação de glicose, mas a partir do momento que a glicose é captada pelo GLUT2, ela ajuda a manter essa glicose lá dentro. Como? Aumentando a sua fosforilação por meio da ativação da enzima glicoquinase, tá? Além disso, também ela estimula lá a glicogênese, do mesmo jeito que no tecido muscular, tá? Ou seja, formação de glicogênio. Também tem efeito na lipogênese, mas nós não vamos falar disso agora, tá? Outros dois hormônios aí que também atuam é o glucagon e a adrenalina. O glucagon é um contrarregulador clássico da insulina, né? A gente sabe que quando a glicemia aumenta, o fígado libera a insulina. Quando a glicemia diminui, a gente tem a liberação do glucagon. Isso acontece durante o exercício, isso acontece durante o jejum, né? Por exemplo, durante o jejum noturno. Então, o que o glucagon vai fazer? O glucagon vai aumentar a liberação de glicose do fígado. Se o glucagon está sendo liberado porque houve uma queda na glicemia, ele tem que fazer alguma coisa no sentido de repor a glicemia. A insulina, ao contrário, ela atua no sentido de baixar a glicemia, né? Então, como é que ele vai ajudar para repor essa glicemia ou não permitir que ela baixe muito? Então, ele vai aumentar a liberação de glicose no fígado. O que ele faz no fígado para cumprir essa finalidade? Estimula a glicogenólise, ou seja, tem pouca, está diminuindo a glicose no sangue, vou quebrar minha reserva no fígado e vou mandar essa glicose para o sangue, para repor, tá? Então, estimula a glicogenólise para pegar essa reserva lá e liberar para a corrente sanguínea. Além disso, ele estimula também a gliconeogênese. Então, o fígado faz duas coisas ao mesmo tempo. Isso ocorre no jejum e durante o exercício também, que é quebrar o glicogênio hepático para colocar na corrente sanguínea e produzir glicose a partir da via de gliconeogênese para também liberar. A glicogenólise ela é mais rápida. A gliconeogênese é um processo mais lento. Então, durante o exercício, a gente vai ter inicialmente uma participação muito maior da glicogenólise e depois a gliconeogênese vai começar a atuar um pouco mais, tá? Então, o efeito inicial, quando a gente observa uma curva de glicemia no exercício, a gente observa que a glicemia cai ali nos primeiros 15 minutos e depois ela volta, ela aumenta, tá? E esse aumento é decorrente aí da glicogenólise hepática. Depois a gliconeogênese vai contribuindo também. E essa gliconeogênese está ocorrendo a partir de aminoácidos, glicerol, que está vindo lá do catabolismo lipídico, durante o exercício a lipólise também é ativada, tá? E do lactato. E a adrenalina? A adrenalina é um pouco diferente. Então, ela vai atuar tanto no fígado quanto no músculo, tá? Também nesse sentido, de liberar glicose. No caso do fígado, né, de liberar glicose para a corrente sanguínea. O que ela vai fazer? Ela vai estimular a glicogenólise no fígado, então, ajudando aqui o glucagon, só que ela estimula a glicogenólise no músculo também. Só que no músculo, a glicogenólise está sendo ativada para disponibilizar energia para a contração muscular, não é para mandar glicose para a corrente sanguínea. Também estimula no fígado a gliconeogênese, então reforçando aqui os efeitos do glucagon, e ela tem um efeito na glicólise no músculo, só no músculo. Então, no músculo, ela ativa a glicólise. Então, ela manda quebrar o glicogênio e manda usar esse glicogênio por meio da glicólise, tá? E é um potente ativador também da lipólise. Ok? Algum questionamento nessa parte aí, pessoal? Eu entendo assim que vocês já devem ter visto boa parte disso aí em algumas disciplinas, né? Tem pelo menos alguma recordação aí sobre isso. Mas para a gente entender como é que durante o exercício vai estar funcionando aí esse metabolismo de carboidratos, ok? Tudo bem? Então vou seguir aqui, tá bom.
Vamos ver, então, algumas recomendações de carboidratos, tá? Primeiro, só para a gente lembrar um pouco aqui, né? A gente tem carboidratos em diversos alimentos, tá? Inclusive, assim, as fontes de carboidrato geralmente são alimentos mais baratos e fáceis, né? Então é muito fácil o sujeito consumir quantidades adequadas de carboidrato. É lógico que tem alimentos que são mais nutritivos e que também tem carboidrato, tem alimentos menos nutritivos que são ricos em carboidrato. Se a gente pega refrigerante, é rico em carboidrato, em açúcar, mas é um alimento de péssima qualidade porque ele só tem carboidrato, ele não tem nenhum outro nutriente que possa ser importante ali, né? Mas só para a gente ter uma noção aqui, eu coloquei alguns aqui, né, que são comuns, então, por exemplo, né, e para vocês terem uma ideia de que a variação é muito grande. Você pega aqui arroz, que é um alimento muito consumido pelo brasileiro, em torno aí de 25, 28, se for arroz branco, se for arroz integral. Uma hortaliça aqui, a moranga, ó, 6 gramas só, uma diferença bem grande, né? Agora, se você pega produtos de panificação, por exemplo, como biscoito, ó, 75 gramas de carboidrato aqui no biscoito maisena e no creme cracker 68 em 100 gramas. Então, muito rico. Por quê? Porque são alimentos feitos a partir de normalmente trigo, né? Da farinha de trigo, que é um cereal rico em carboidrato e que são desidratados, né? Porque você faz uma massa ali e coloca no forno e aí perde água, fica concentrado. A batata inglesa cozida, 11,9. Em compensação, a frita, 35,6. Lembrando que aqui eu estou falando teor de carboidrato, não de gordura, porque a frita, além de carboidrato, ela tem gordura que ela absorveu ali durante o processo de fritura, né? Por que aqui tem muito mais carboidrato do que aqui? Porque aqui praticamente não tem perda de água, porque ela está cozida, ela está, né, imersa em água. Aqui não, aqui quando você frita, você desidrata ela. Então, para eu ter 100 gramas de batata frita, eu preciso de uma quantidade muito maior de batata crua do que para ter 100 gramas de batata cozida. Tá? Então, por isso que é uma diferença bem grande. A batata doce aqui em torno de 18. Os bolos, né, os bolos, as quitandas de um modo geral, geralmente são muito ricos em carboidrato. Por quê? Geralmente é feita a partir de um cereal, né? A maioria das vezes o trigo mesmo, mas pode ser milho também. E, além disso, a maioria das receitas tem adição de açúcar. Né? Uma vez eu peguei uma receita de bolo de cenoura, mas assim, era 2 xícaras cheias de açúcar. Então, e o sujeito muitas vezes não vê, né? Tem muita atleta que às vezes come muita quitanda e não consegue entender por que não consegue baixar um percentual de gordura, mas está comendo açúcar demais, porque está escondido, né? A gente não vê ali o açúcar assim propriamente. Então, às vezes dá essa impressão que não tem. O pão de queijo aqui, que é um produto aí, muito popular aqui em Minas Gerais, com um teor bastante alto, que tem bastante gordura. Macarrão, mandioca tem valores importantes também. E os pães, né? Os pães também têm valores importantes. Então, assim, carboidrato a gente tem um monte, tá? Então é fácil de conseguir carboidrato na dieta e a gente pode escolher. Aqui não tem, eu não coloquei nenhuma fruta, mas as frutas para mim são as melhores fontes, porque você, além de ter o carboidrato, você tem muitos micronutrientes. Infelizmente elas são muito pobres em proteínas, mas em termos de micronutrientes, compostos bioativos, compostos que têm ação antioxidante, como polifenóis, são excelentes, né? Qual seria a quantidade de carboidratos para ser ingerida num dia? Então, assim, essa recomendação que eu estou colocando aqui para vocês, não existe só ela, mas ela é a mais popular. Então, assim, a maioria, as grandes instituições, elas trabalham com essa daqui. Então, você pega lá os trabalhos da Burke, você pega do Colégio Americano, você pega da ISSN, são praticamente a mesma recomendação, tá? E vocês vão observar, assim, que do jeito que é descrito aqui, é uma recomendação assim, bem geral, não tem nada específico para nenhum esporte, tá? Mas a gente tem que fazer o quê? Usar esses valores aqui como referência e encontrar um valor adequado para aquela pessoa que a gente está acompanhando. Então, por exemplo, eles colocam aqui para atividades de baixa intensidade, atividades de habilidades, né? Pessoas que treinam aí menos vezes, talvez 3 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana, poderiam consumir em torno de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso.
Uma coisa que vocês vão notar é o seguinte, que não tem recomendação no esporte em percentual, é sempre em grama por quilo de peso, tá? Só para gordura que às vezes ainda tem, mas proteína e carboidrato é só em grama por quilo de peso. Um sujeito que treina mais, ó, né, tem um programa de exercício moderado, pelo menos 1 hora por dia, aí já não é muita gente, né? Porque 1 hora por dia, quantas pessoas que treinam isso? Se a gente pensar em academia, a maioria das pessoas treina aí 3 a 5 vezes. Raramente treina 6 vezes por semana e raramente mais de 1 hora por dia. Então aqui já tem um valor de 5 a 7%. Para quem faz programa de endurance, aí a gente já está começando a pensar em atleta mesmo. Treinar pelo menos de 1 a 3 horas por dia, tá? Então, assim, um volume de treino maior e treinos de intensidade moderada a alta. Então, aí né, já entra muitos atletas profissionais e atletas amadores que são bons, que estão galgando alguma coisa no esporte. Nisso aqui, a maioria das pessoas não vai estar, tá? 6 a 10 gramas. E aqueles que fazem programas mais extremos, né? Então, aí, pensando, por exemplo, num triatleta, talvez até em alguns ciclistas, pessoas que treinam aí 4 a 5 horas por dia, muitas vezes tem mais de um treino por dia, né? E esse sujeito aqui deveria consumir entre 8 e 12 gramas de carboidrato por dia. Então, se a gente pegar aqui, né, a faixa aqui, a gente tem de 3 gramas até 12 gramas, ó. Entre 3 e 12 gramas, você tem que encontrar um valor que seja adequado para o sujeito lá, tá? Esse autor aqui, o Iraque, ele lançou uma revisão em 2019 só para voltado para bodybuilder, né? Que aí a gente pega a musculação também. E ele colocou aqui para carboidrato entre 3 e 5 gramas. E na prática eu digo para vocês, no pessoal de academia, de musculação principalmente, com 3 a 5 gramas dá tranquilo. Ah, mas eu estou tendo dificuldade, né? Você vai, o que você vai fazer na prática? O sujeito chegou lá para você, é um aluno de CrossFit, mas é um aluno bom, que treina 5 vezes por semana e é dedicado. Você já vai fazer um recordatório com ele, o próprio recordatório já te dá uma sinalização da ingestão dele. Muitas vezes a gente pode usar o recordatório do sujeito como base para a gente fazer a nossa primeira prescrição, porque ali eu já tenho uma informação, se a pessoa conseguir relatar de uma maneira mais fidedigna, eu já tenho uma informação de quantidade que aquele sujeito consome. E aí eu posso trabalhar numa quantidade inicial e observo o resultado. Ah, o sujeito está perdendo peso, não quer perder peso, quer ganhar massa muscular, está perdendo rendimento. Vou subir o carboidrato dele mais um pouco, até chegar. Por isso que eu já falei com vocês anteriormente. Quando a gente vai trabalhar com alguém que pratica exercício físico, não é um trabalho de uma consulta, é um trabalho de acompanhamento. E isso, para mim, é fundamental. Por quê? Porque você precisa de ir fazendo os testes, observando, para achar o valor ideal para aquela pessoa, né? Mesmo você pega lá um triatleta lá que treina lá, então, olha, todo triatleta eu vou dar de 8 a 12? Às vezes não. Às vezes o sujeito vai rodar bem com 7 gramas de carboidrato. Depende. Cada pessoa tem, né, uma individualidade, uma necessidade. Então, vai depender muito de cada sujeito. Aqui a gente tem uma sugestão, né, um valor de referência para eu não começar do nada. Mas no dia a dia eu vou encontrar. Qual que é o melhor valor para o sujeito? O valor que entrega o resultado que ele está querendo. Ah, é para melhorar o rendimento físico? Então, está melhorando o rendimento físico, tá bom. Eu conversei semana passada com um menino que começou a fazer acompanhamento até com um ex-aluno nosso. E ele falando assim, da diferença, depois que ele começou a comer direito, de ingerir carboidrato, tudo na hora certa, de que ele está tendo no desempenho físico. Ele falou, nossa, eu sinto muito mais gás, eu estou treinando bem melhor, simplesmente porque ele ajustou a dieta lá. Mas é o que eu falei para vocês, o sujeito vai pegar e vai estabelecer um planejamento inicial, faz um teste aí de 15 dias, é o suficiente para você ver se aquela quantidade está sendo adequada para o objetivo que foi determinado, e aí ajusta para cima, para baixo, não tem problema. E às vezes fica fora. Eu já vi atleta, né, atleta mesmo, bodybuilder de academia, treinando sem perder rendimento com 2,5 de carboidrato, que é baixo para caramba. Né? Pré-conteste lá perto de competição, os caras baixando muito carboidrato e conseguindo treinar bem, não perdendo rendimento. Então, assim,
foge aqui, ó, foge da regra aqui, ó. Né? Às vezes, num período de hipertrofia, um aluno de musculação ou um bodybuilder, ele vai trabalhar com mais que 5. 5 talvez não seja suficiente, porque às vezes o sujeito tem uma demanda energética elevada, tem muita massa corporal e 5 gramas não está sendo suficiente. Então, isso aqui é um guia, tá? Uma diretriz. E a gente tem que, dificilmente vai ficar fora dessa faixa aqui, ó, de 3 a 12, dificilmente, tá? Mas você vai ter que encontrar o valor para cada pessoa, e não se preocupe, como eu disse, né? Se você não consegue estabelecer a partir daqui, pega o recordatório, você faz um recordatório mais detalhado e usa ele como base, não tem problema nenhum. Às vezes é até melhor, tá? Vamos ver agora algumas estratégias mais específicas de manipulação de carboidratos para melhorar a oxidação de gorduras, tá? Então, principalmente nos últimos 10 anos, tem surgido algumas coisas, e uma das estratégias que ganhou aí um pouco foco, né, até na literatura científica, é o chamado Train Low, Compete Right, né? Então, o sujeito ia fazer treinos com baixa disponibilidade de carboidrato. E para que é isso, né? Quando eu faço treino com baixa disponibilidade de carboidrato, eu vou estimular adaptações metabólicas que poderiam trazer benefício no rendimento em competições de longa duração. Isso aqui voltada para o endurance mesmo, tá? Então, a ideia é, né, realizar treinos com baixa disponibilidade de carboidrato, mas quando você for competir, você vai competir com carboidrato cheio, com carga alta, tá? O que se espera nessa situação? É que esse tipo de manipulação aqui, ele traria melhoras, né, algumas adaptações metabólicas, como aumento da biogênese mitocondrial, então você aumentar massa mitocondrial, né, quantidade e tamanho de mitocôndria, consequentemente, aumento também do maquinário enzimático, que faz parte dessas mitocôndrias. Isso faria você melhorar, né, aumentar a capacidade de oxidar gordura, mas como são treinos pontuais que você vai fazer, ou seja, você vai, por exemplo, treinar hoje com baixa disponibilidade de carboidrato, mas amanhã já vai treinar com carboidrato normal. Então, você não perde a capacidade de oxidar carboidrato. Você mantém uma capacidade alta de oxidar carboidrato, mas melhoraria a capacidade de oxidar gordura, tá? E isso poderia, então, aumentar sua capacidade física em exercício de longa duração. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Isso não necessariamente vai se refletir na prática. Então, por exemplo, esses autores aqui lançaram uma revisão muito boa sobre esse assunto aqui, mostrando, né, que fazendo essa situação de treinos com baixa disponibilidade de carboidrato, você induziria aqui a adaptações, principalmente em nível mitocondrial, que favoreceriam a oxidação de gordura. Então, por exemplo, você teria uma redução aqui do glicogênio, né, porque você está utilizando menos carboidrato naquele momento. Isso estimularia duas enzimas aqui, a MPK e a P38-MAPCAP, né, que estimularia um fator de transcrição aqui, nuclear chamado PGC1-alfa, muito importante, que atua tanto no núcleo da célula quanto no DNA mitocondrial, e é uma outra enzima também chamada P53, que também são dois fatores de transcrição que vão atuar nos DNAs. E o que faria essas duas enzimas aqui? Aumentariam aqui a formação de subunidades da cadeia transportadora de elétrons, por exemplo, tá? Ou seja, aumentaria a massa mitocondrial, e no núcleo estimularia aqui a formação de RNA mensageiro para diversas enzimas envolvidas no metabolismo de gordura. Então, por exemplo, aqui, aumento de CPT1. Se eu aumento minha concentração de CPT1, o que eu estou fazendo? Estou aumentando a minha capacidade de colocar gordura para dentro da mitocôndria, tá? Aumento de FAT CD36, eu estou aumentando a capacidade de colocar gordura do sangue para dentro da célula, tá? Então, teria uma melhora. Além disso, né, com a baixa disponibilidade de carboidrato, aumentaria a utilização de gordura, como para a produção de energia, né, e inclusive aumentaria a utilização da gordura intramuscular, que ativaria um outro fator de transcrição chamado PPAR, que também reforçaria esses efeitos. Então, a ideia, ela faz todo sentido, né? Você vai dar menos carboidrato, o sujeito vai treinar,
e aí ele vai forçar ele a usar mais gordura, beleza. E isso aumenta, né, ao longo do tempo, sua capacidade de usar gordura. Na hora que você vai competir, você vai fazer um triatlo, por exemplo, se sua capacidade de oxidar gordura é maior, o que significa na prática? Que para uma mesma intensidade, você vai estar oxidando mais gordura do que você oxidava antes. Se você está oxidando mais gordura do que antes, você vai estar oxidando menos carboidrato. Então, seu carboidrato vai sendo depletado, seu glicogênio vai sendo depletado mais devagar. E gordura não falta no corpo. Mesmo com um atleta, né, que tem lá 7, 8% de gordura, ele tem gordura suficiente para fornecer durante um exercício de longa duração. Então, é muito bonito na bioquímica, mas nem sempre a coisa funciona na prática, né? Se eu decidir fazer isso com um atleta, imagina, eu tenho um atleta, um maratonista, um ultramaratonista, um atleta de triatlo, um ciclista que faz provas de longa duração, e eu quero testar isso com ele, tá? Então, assim, quais seriam os métodos? Então, existem algumas maneiras de fazer isso, tá? E não existe ainda um consenso sobre qual maneira é melhor. Tá? Não se testou protocolos contra protocolos para ver qual que seria melhor. Então, o que eu poderia fazer? Por exemplo, baixar a quantidade de dieta, a quantidade de carboidrato da dieta do sujeito. Então, de manhã ele vai fazer um treino e eu quero que o treino seja com baixa disponibilidade de carboidrato. Eu tenho que baixar carboidrato hoje, tá? Amanhã à noite ele vai fazer, então eu baixo carboidrato amanhã durante o dia. Ele estava consumindo 7 gramas por quilo, eu vou baixar para 5, para 4. Aumento, por exemplo, gordura só para compensar as calorias, tá? Outra coisa, treinar de manhã em jejum. Tá? Vai treinar amanhã, eu vou deixar hoje o carboidrato normal, tiro o carboidrato da última refeição, e amanhã cedo ele acorda e não vai comer, ele vai treinar primeiro, tá? Aqui, ó, não dá carboidrato durante o período de recuperação. Então, amanhã ele vai treinar e vai ficar pelo menos a primeira refeição, talvez no máximo a segunda, eu vou tirar o carboidrato dela. O sleep log seria o sujeito treinar à noite e aí não repor carboidrato depois do treino, só repor carboidrato no outro dia, tá? Ou então um dia que ele tem um treino longo, tá? Hoje o treino é de 4 horas de duração. Ele vai fazer vai pedalar na estrada. 4 horas de duração. Aí, nesse treino, já é programado o sujeito fazer reposição de carboidrato ao longo do treino. Só que aí, hoje, como eu quero dar um treino com menor disponibilidade de carboidrato, eu vou tirar o carboidrato do treino, tá? Ou então, por exemplo, um dia que o sujeito vai treinar 2 vezes. Aí ele treinou, por exemplo, de manhã, vai treinar no final da tarde. Após o treino da manhã, eu diminuo o carboidrato para que quando ele chegar no treino da tarde, ele esteja com o glicogênio depletado e faça um treino com menor disponibilidade de carboidrato. Então, são maneiras diferentes de fazer. Como eu disse, não tem uma que é melhor do que a outra. A literatura ainda não conseguiu definir isso, tá? Mas qualquer uma dessas maneiras seria a maneira correta de se fazer. E aí, uma recomendação que vem até desses autores aqui, não é uma coisa assim consensual ainda, que assim, você faria isso no máximo 2 vezes por semana. Então, o sujeito treina 6 vezes por semana, no máximo 2 treinos, tá? O ideal talvez fosse eu tenha um treino. E ainda tem algumas recomendações. Então, primeiro, não aplicar o treino lá, ou seja, o treino com baixa disponibilidade de carboidrato, em treinos intensos, porque a gente já viu que quanto maior a intensidade, maior a dependência de carboidrato. Porque se você pegar um dia que ele tem um treino muito intenso, provavelmente ele vai perder rendimento no treino. E aí, se ele perde rendimento no treino, pode prejudicar, né, o rendimento físico dele pensando numa competição, porque ele não está chegando nas adaptações que o próprio treino induziria, tá? E, além disso, né, evitar aqui a imunossupressão. Então, treinos muito pesados tendem a ter um efeito imunossupressor, e o carboidrato é o nutriente que mais contribui para diminuir essa imunossupressão. Utilizar cafeína antes do treino. Então, assim, vai fazer um treino amanhã com baixa disponibilidade de carboidrato, vou dar uma cafeína antes para ajudar ele, né, diminuir a percepção de esforço, melhorar a contratilidade muscular, aumentar a lipólise, para ajudar ele a manter rendimento, porque eu não quero que ele perca rendimento no treino o dia que ele estiver fazendo treino com menos carboidrato, tá? Ou então já usar uma outra técnica chamada enxágue bucal. E eu vou falar do enxágue bucal mais para frente, então não vou entrar em detalhe agora não, tá? Seriam 2 maneiras de você tentar fazer o quê? Manter o rendimento dele durante esses treinos. E esses treinos, eles têm que ser feitos com a mesma intensidade que está programada lá,
sem que o sujeito perca desempenho, porque está com um consumo mais baixo de carboidrato, tá? E, por fim, ingerir proteínas, 20 a 25 gramas, antes, até durante, se for possível, e após o treino, para atenuar o catabolismo proteico e favorecer o anabolismo, tá? Então, seriam 3 recomendações para proteger o atleta ali. Proteger de queda de rendimento, de uma imunossupressão mais forte e, né, de catabolismo proteico, de perda de massa muscular. Um detalhe importante, né, é o seguinte. Então, assim, então essa baixa disponibilidade de carboidrato, isso pode ser bom? Pode. Tem estudos mostrando efeito positivo, tem estudos mostrando efeito nenhum, tá? Ou até efeito negativo. Então, assim, nada é 100%. E eu não tenho como saber se vai ser bom ou não para o meu atleta. A única maneira que eu tenho de saber se vai ser bom ou não para o meu atleta é testando com ele. Obviamente que se vai fazer um teste desse tipo, e vai ter uma competição daqui a 3 meses. Vou fazer isso pensando em melhorar o rendimento da competição. Eu aconselharia a fazer isso para uma competição pouco importante. Porque se não funcionar, pode não funcionar. Tá? E isso não quer dizer que a dieta low carb seja boa para o atleta. Pelo contrário, principalmente exercício de endurance, é carboidrato mais alto mesmo. Né? Senão você perde rendimento. Corta carboidrato de um aluno seu de crossfit e manda ele treinar na intensidade que ele treina, para você ver. Não vai ser fácil. Tá? E uma coisa importante, né, que esse autor aqui coloca é o seguinte, que nenhum atleta vai ganhar uma medalha, né, porque ele tinha uma concentração maior no seu músculo de alguma molécula sinalizadora. Por exemplo, meu músculo tem mais CPT1 do que o do meu concorrente, então eu vou ganhar medalha de ouro. Não, ganha quem chega na frente. Então, às vezes, a bioquímica ela é muito bonita, o metabolismo é muito bonito, mas às vezes aquelas mudanças ali, se elas não refletirem em desempenho, não serviu para nada. Tá? Às vezes o sujeito faz, melhorou a capacidade de oxidar gordura, beleza. Melhorou o rendimento na competição? Não. Então não serviu para nada. Tá? Então, assim, às vezes a gente fica, né, ficcionado com essa questão de metabolismo e tal, e o que conta na prática é o resultado que o sujeito está tendo lá. Mas, obviamente, que é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Ainda é uma coisa, assim, menos... o volume de trabalho científico não é tão grande, assim, é uma coisa totalmente consolidada. Mas é uma possibilidade que pode ser testada. E quando o sujeito vai fazer a competição e está chegando próximo dela, existe alguma coisa que eu posso fazer em relação ao carboidrato, pensando em melhorar o rendimento físico? Porque essa estratégia que eu mostrei do treino long é coisa assim para você trabalhar num período mais longo, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses antes de uma competição, por exemplo. Tá? Ou manter uma rotina de fazer alguns treinos assim ao longo da temporada inteira do sujeito. Agora, e quando eu estou próximo do evento, né? Na semana do evento? Tem alguma estratégia mais aguda que eu posso usar em relação ao carboidrato? Então, o que o Colégio Americano ele recomenda aqui? Então, se você vai participar de um evento que vai durar menos que 90 minutos, uma estratégia seria você dar uma carga de carboidrato nas últimas 24 horas, tá? Então, assim, o que eles estão considerando aqui como uma carga de carboidrato nas últimas 24 horas? 7 a 12 gramas. É lógico que você tem que ter bom senso. Meu atleta, ele treina com 5 gramas por dia. Então, se eu pôr 7, eu já estou aumentando bem. Se eu pôr 8, eu já estou aumentando bem. Né? Ele trabalha com 10. Então, eu tenho que pensar em dar 12, porque senão eu tenho que dar mais do que ele está acostumado a consumir. Seria nesse sentido. Qual que é a ideia disso? É você carregar mais o seu glicogênio. Quando você dá uma sobrecarga de carboidrato, você pode até ultrapassar o limite normal de glicogênio, tá? Então, seria nesse sentido. O que é problemático? Deixa eu falar das outras, depois eu falo do problema que se refere a todas. Quando é um evento mais longo, né, maior que 90 minutos, por exemplo, uma maratona, aí você poderia pensar nessa mesma situação de dar uma carga de carboidrato num período um pouco mais longo, de 36, de 1 dia e meio a 2 dias. Ou seja, nos últimos 2 dias antes da competição, eu vou dar uma carga de carboidrato para esse sujeito, 10 a 12 gramas. Tá? O que é importante aqui?
Às vezes, né, primeiro, se você decidir fazer alguma coisa desse tipo, teste com o atleta. Então, pega ele uma semana, na segunda-feira, sei lá, eu vou ter um treino mais longo, um treino mais intenso, mais pesado, que se parece mais com a competição. Então, eu vou pegar no sábado, domingo dele e vou dar uma carga de carboidrato para ver se melhora o rendimento lá dele. Ou seja, eu testo a estratégia em período de treinamento, porque pode não dar certo. Uma coisa que às vezes acontece, por exemplo, quando você faz isso, como aqui está muito justo, né, muito próximo da competição, que é no dia anterior, nos 2 dias anteriores, esse aumento, às vezes, cria algum desconforto para o sujeito tem que comer bem mais e tal, né? E quando você está chegando a uma competição, às vezes tem ansiedade, isso às vezes diminui motilidade intestinal. Então, às vezes, o sujeito não se sente tão bem com isso daqui, e às vezes tem até algum desconforto gastrointestinal durante a competição. Então, o que se pode fazer? Pode afastar um pouco mais. Então, a competição é sábado. Em vez de eu dar uma carga de carboidrato quinta e sexta, eu vou dar segunda e terça. E aí, quinta e sexta, eu volto o carboidrato para o normal, para a ingestão normal dele. Porque esse aumento do glicogênio experimentado com a sobrecarga de carboidrato, ele permanece por um tempo se você quiser manter uma ingestão adequada de carboidrato após a sobrecarga. Então, eu posso afastar um pouco mais também. Mas tudo depende de quê? De tolerância, né? Porque às vezes até tem um componente emocional. O sujeito está lá no último dia sabendo que está comendo mais carboidrato, às vezes aquilo ali, do ponto de vista psicológico, é positivo para ele, que ele começa e fica mais confiante. Eu vou entrar com uma carga de carboidrato maior, com mais glicogênio, vou correr mais, vou correr melhor. Né? A gente sabe que aspectos psicológicos influenciam também no desempenho de um atleta. E a última aqui, ela quando o sujeito tem um período de recuperação muito curto. Então, normalmente, quando o sujeito faz 2 treinos por dia, tá? Ou faz uma competição em 2 etapas por dia, tá? Que seria o quê? Você dá uma carga de carboidrato fornecer para você de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo por hora, tá? Nas primeiras 4 horas após a primeira etapa da competição ou treino, tá? Então, assim, treinei de manhã e vou treinar à noite. Aí foi um treino pesado de manhã. Acabou o treino, 1 grama de carboidrato na primeira hora, mais um na segunda, mais um na terceira, mais um na quarta. Ou seja, você está fazendo o quê? Dando uma sobrecarga de carboidrato no pós-treino dele, nas primeiras 4 horas, para acelerar a reposição de glicogênio, para que quando chegar a próximo treino dele à tarde ou à noite, ele esteja recuperado, as reservas energéticas estejam recuperadas para ele conseguir desempenhar bem, tá? A gente pode até pensar nisso daqui também como uma estratégia para competições que às vezes ocorram em menos de 24 horas, não um período tão curto, né? Então, às vezes, por exemplo, um ciclista vai disputar uma Brasil Ride lá, por exemplo, vai ser 6 etapas. Todo dia tem uma etapa. O sujeito começa lá 8 horas, termina 1 hora da tarde. No outro dia, 8 horas de novo. Aí você poderia usar alguma coisa assim, uma reposição mais agressiva no pós-treino, no pós-competição, para acelerar a recuperação desse glicogênio e colocar o sujeito em boas condições. Isso pode, de fato, fazer diferença. Mas, de novo, né, sempre testar isso, porque às vezes o sujeito não tem tolerância, tá? Qual que seria o objetivo, né, de consumir carboidrato aí na última refeição antes ou do treino ou antes de uma competição? É fazer com que o sujeito mantenha a glicemia, ou seja, que ele não inicie o treino ou a competição com a glicemia baixa e maximizar os estoques de glicogênio hepático muscular. O ideal é que quando ele vai fazer essa última refeição, ele já tenha reposto todo o glicogênio que ele gastou no último treino. E se ele vem fazendo uma ingestão adequada de carboidrato, isso é esperado, tá? Mas se ele ainda às vezes não conseguiu repor todo o glicogênio, essa última refeição pode ajudar também. E essa refeição ela deve ser rica, né, em carboidratos, de preferência, tá? Preferência de baixa a moderado índice glicêmico. Então, coloquei alguns alimentos como maçã, pera, banana, manga, os lácteos, batata doce aqui, inhame, que são alimentos que poderiam compor. Ah, mas e se eu quiser usar um de carboidrato de alta insistência? É possível, tá?
Qual que é o único problema? Quando você dá por exemplo, 40, 50 minutos antes, o sujeito tomou uma solução de maltodextrina, ou comeu lá um pão francês, tá? O que vai acontecer? Vai subir muito, o pico de glicemia vai ser mais alto. E o pico de insulina também vai ser mais alto. E aí, quando o sujeito começar o exercício, pode ser que essa glicemia ainda esteja um pouco mais alta, o que não seria problema para ele, mas pode ser que a insulina também esteja mais alta. Ela não tenha voltado ainda para o normal. Geralmente, ela volta para o basal pelo menos com 60 minutos. Então, se ela está mais alta, o sujeito começou o exercício, aumentou a demanda energética, a insulina está alta, o que a insulina faz ali? Começa a jogar carboidrato dentro da célula muscular. E aí, como você tem uma captação mais acentuada pela presença maior da insulina, algumas pessoas têm o que a gente chama de hipoglicemia de rebote. Então, a pessoa pode sentir alguma tontura ali. Mas tem muita gente que não sente nada. Consome pão, consome barra de cereal, consome solução de maltodextrina 30, 40 minutos antes do exercício. Com certeza, na hora que está começando o exercício, a insulina está alta e essa pessoa não sente nada. Então, assim, se o sujeito tiver tolerância, não tem problema. Uma outra coisa que às vezes pode ser feita é o seguinte: se você precisa, não vou ter tempo de fazer uma refeição 1 hora e meia antes, né? Vou fazer em cima da hora. Aí você pode, se você fizer 10, 15 minutos antes, não teria problema. Então, por exemplo, quando eu treino de manhã, cedo, tem uma época que eu fiz umas doideiras que eu treinava às 6 horas da manhã. Depois eu larguei isso, não dei conta de ficar acordando muito cedo. Mas eu não ia acordar 5 horas para comer. Isso eu não ia fazer de jeito nenhum. Então eu acordava assim, 15 minutos, 20 minutos antes do horário. E aí, quando eu não queria treinar em jejum, o que eu fazia? Fazia uma solução de maltodextrina e tomava 10 minutos antes e ia treinar. Então, assim, até ela ser absorvida e dar o pico lá de insulina e tudo, eu já estava fazendo exercício físico, já tinha adrenalina lá para controlar tudo. E funcionava bem. Era melhor eu fazer isso, né? Porque eu tinha a opção ou de treinar em jejum ou de fazer uma refeição que fosse fácil de fácil digestão, como uma solução de maltodextrina, e que não afetasse, que não tivesse esse risco aí de ter uma hipoglicemia de rebote. E aí funciona bem. Algumas características aqui dessa última refeição, tá? Então, evitar quantidades elevadas de proteína e de gorduras e de fibras, tá? Por quê? Porque você tem um esvaziamento gástrico mais lento quando você tem proteína, gordura e fibras, principalmente fibras solúveis. Tem até um caso de uma ex-aluna nossa que praticava corrida e ela foi participar de uma corrida de 10 quilômetros, ela estava bem condicionada para isso, e ela contou para mim que ela, na metade da corrida, ela teve que parar e continuar andando, que começou a sentir dor abdominal no estômago. E aí, conversando com ela, né, aparentemente, o que eu acho que foi o problema? Ela comeu bastante de uma granola que ela consumia cedo e que tinha muita fibra. Então, é muito provável que aquele alimento muito rico em fibras retardou muito o esvaziamento gástrico, e aí não tem jeito, você está com o estômago cheio de alimento, você está correndo, né, balançando seu estômago. O próprio balanço mecânico ali com o estômago cheio começa a dar um processo de congestão. Então, ela sentiu dor e teve que parar e andar. Ela terminou a prova andando. Então, isso pode acontecer. Mas eu já vi gente comer, assim, muito, meia hora antes e treinar e não sentir nada. Então, a tolerância, ela varia muito, tá? Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que acompanhar o sujeito e conhecer as especificidades de cada pessoa. Cada pessoa tem uma reação. Às vezes o sujeito tá lá, na hora que você faz recordatório, ele já tá te mostrando que ele come bastante coisa perto do treino que não sente nada. Então já está habituado àquilo ali. Varia muito, tá? Eu mesmo, quando eu era moleque, que eu jogava futebol, eu almoçava e ia jogar bola 1 hora depois com a barriga cheia pra caramba, não tinha nada. Hoje, se eu fizer isso, não dá certo. Já teve vez de ir pra academia e acabar lanchando muito próximo do horário do exercício, por causa de algum problema que eu não consegui fazer anteriormente, e ter que parar. Não consegui treinar, tá? Escolher uma preparação, né, de consistência leve para ajudar no processo digestivo mesmo, ou líquida, né? E, obviamente, uma coisa muito importante é que aquilo tem que ser familiar, o sujeito tem que estar habituado.
Porque se ele está habituado, dificilmente você vai ter problema. Agora, se você dá ele consome um alimento, né, um tipo de refeição que ele nunca consumiu, e é a primeira vez que ele está consumindo, a gente não sabe como é que vai ser a reação, tá? E qual que é a quantidade de carboidrato que deve ter nessa última refeição? Então, a recomendação clássica, e a única que a gente tem mesmo, assim, de fato, é essa daqui. A gente tem que ter um pouco de cuidado com ela. Então, o que ela coloca aqui, ó? Que essa refeição deve ser feita entre 1 e 4 horas antes do exercício. Normalmente, a gente dá preferência para fazer isso aí 2 horas, 1 hora e meia, tá? O ideal é um tempo suficiente para ter a digestão do alimento. O jogador de futebol vai jogar 9h30 da noite. Ele vai comer ali 6h30, 7 horas no máximo, tá? Porque tem que dar tempo para o esvaziamento do gasto. Então, se for 4 horas antes, você pode dar até 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. 3 horas, 3 gramas. 2 horas, 2 gramas. E 1 hora, 1 grama. Mas pensa bem. Por isso que eu falei que tem que ter um pouco de cuidado. Imagina, eu vou fazer uma refeição, eu vou para treinar na academia 3 horas antes. Se eu comer 3 gramas de carboidrato, eu estou comendo mais da metade do carboidrato que eu como o dia inteiro. Eu como quase meio, 5. Então, não dá para mim, né? Minha refeição não tem isso. Então, você tem que ter muito bom senso na hora de usar isso. Isso aqui é uma recomendação, inclusive, a Burke, que é uma pesquisadora aí fantástica, acho que é a pesquisadora número 1 da nutrição esportiva, ela que iniciou isso daqui. Mas isso aqui eu acho que assim, é muito para atleta mesmo, porque o sujeito consumir 3, 4 gramas de carboidrato numa refeição, gente, é atleta de alto rendimento e que tem um gasto energético altíssimo. Então, toma cuidado, né? Por isso que eu falei, as recomendações, elas são guias, elas são diretrizes, mas a gente adapta de acordo com a realidade das pessoas, tá? 1 grama de carboidrato por quilo de peso, aí já é mais possível, tá? Eu consumo 4 gramas e faço 4 refeições, 1 grama é 25%, tá? Pode até ser, mas sempre com prudência, tá? E durante o exercício, será que é necessário eu fazer reposição de carboidrato? Qual que seria o objetivo, né, durante o exercício? Primeiro, manter a glicemia, porque a tendência natural durante o exercício é a sua glicemia começar a diminuir. Embora a gente vai ver que na primeira hora de exercício ela tende a ficar estável, se você está com as reservas de glicogênio hepático em quantidades adequadas. Mas eu quero manter, não quero que ela caia, porque se ela começa a cair, eu vou ficar cada vez mais próximo da fadiga. E também fazer com que meu glicogênio, principalmente o glicogênio muscular, tá? Mas também o hepático, que ele seja degradado mais devagar. Então, com isso, a expectativa é que eu consiga retardar a fadiga e melhorar o desempenho físico. Aqui, algumas recomendações de consumo, né, de carboidrato. Então, assim, se eu vou fazer um exercício que dura menos de 45 minutos, não é necessário fazer reposição de carboidrato. Então, por exemplo, meu treino de musculação, na maioria das vezes, ele fica próximo disso aqui, ó. Eu preciso de carboidrato para fazer esse treino? Tomar durante o treino? Precisar, não precisa. Eu posso tomar com outras finalidades, para chegar no valor energético do dia e tal, mas não para melhorar rendimento. Aqui, o que se está falando é o seguinte, é fornecer carboidrato durante o exercício físico, pensando em melhorar rendimento físico, tá? Ah, mas seu exercício é mais longo um pouco, 45 a 75 minutos. O que eles colocam aqui? Pequenas quantidades, incluindo o enxágue bucal. Eu vou falar do enxágue bucal daqui a pouco para vocês, tá? Mas, assim, vou adiantar. Até 1 hora, 1 hora e 15, a maioria das vezes não é necessário carboidrato para melhorar rendimento físico. Provas mais longas, né? De 1 hora, 2 horas e meia, principalmente acima de 1 hora e meia. Qual que é a recomendação? 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, tá? Então, aí é recomendado. Então, vou participar de uma maratona e vou gastar 3 horas e meia, 4 horas. Faça a reposição de carboidrato. Só não faça se você não tiver condições de fazer. Mas faça. Qual que é a quantidade? Se até 2 horas e meia, entre 30 e 60 estaria ok, tá? Mas e se eu for fazer uma prova mais longa, né? 2 horas e meia, 3. Então eu vou fazer uma maratona em 4 horas, vou fazer um triatlo em 10, 12, 13 horas. Aí eu posso pensar, tá? Em repor até 90 gramas de carboidrato por hora.
O que a gente tem que analisar aqui? Primeiro, é possível repor isso tudo aqui? É possível repor 60 gramas? É possível repor 90 gramas? E às vezes não é possível. Tá? Numa prova de triatlo, o sujeito vai conseguir? Dificilmente. Por quê? Porque na natação ele não vai repor e na corrida as oportunidades de reposição são menor. Onde ele vai conseguir fazer uma boa reposição é na bike. Num jogo de futebol, o sujeito vai conseguir repor isso? Certamente não. Então eu vou repor o máximo que eu consigo. Tá? Aí tem um detalhe importante. Isso aqui, ó, observem que não tem recomendação aqui por quilo de peso, ou seja, se o sujeito pesa 50 ou 100 quilos, a recomendação está sendo a mesma. Por quê? Porque o que limita a reposição de carboidrato é a capacidade de absorção intestinal. Então, a nossa capacidade de absorção de glicose por hora é 1 grama por minuto. Se é 1 grama por minuto, então a minha capacidade máxima é em torno de 60 gramas por hora. Por isso que fica aqui. E quando se eu decidir pegar um atleta que vai fazer, por exemplo, um triatlo, uma ultramaratona, e tentar fazer uma reposição maior que 60 gramas, chegar a 70, 80 ou mesmo 90 gramas, como está aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso fornecer carboidratos que usem transportadores de absorção diferentes. Normalmente se usa glicose e frutose na proporção de 2 para 1. Então eu vou dar 60 gramas de glicose e vou dar 30 gramas de frutose. Porque lá no nosso intestino, a glicose ela é absorvida por um transporte ativo, né, por um transportador específico, e a frutose é por outro transportador, um GLUT5, que é um transporte passivo e mais lento. Quando eu dou dois carboidratos diferentes, glicose e frutose, eu tenho os dois sendo absorvidos ao mesmo tempo. Então, no período de 1 hora, eu consigo absorver mais que 60 gramas. Se eu der só glicose, possivelmente eu vou conseguir absorver só 60 gramas. Se eu dou glicose e frutose, eu consigo absorver uma quantidade maior, inclusive oxidar mais também, tá? Então, provas muito longas, eu posso pensar em valores acima de 60. E aí eu tenho que combinar 2 tipos. Se eu for trabalhar com até 60 gramas, eu posso trabalhar só com glicose sem problema nenhum. Então, por exemplo, se eu der maltodextrina, é só glicose. Se eu der a dextrose, é só glicose, tá? Se eu der maltodextrina misturado com sacarose, eu estou dando glicose, estou dando frutose também. E tem muitos géis de carboidrato, bebidas que tem já a mistura, tá? Dos dois. Então, eu tenho que ficar atento a essa situação aqui, tá? Outra coisa, meu atleta nem fazer reposição não faz, mas eu quero colocar durante o treino para ele, beleza. Quanto que eu vou começar? Começa com 30 por hora, ou com 20 por hora, não tem problema, tá? Vai trabalhando aos poucos, o sujeito precisa de treinar esse consumo, tá? Tem uma coisa que chama treinamento do intestino, que é você treinar a capacidade do seu intestino, receber aquele alimento ali durante a competição, durante o treino e conseguir digerir e absorver bem. Então, você pode sempre fazer isso de maneira gradual. Então, eu começo com 20, na outra semana, daqui 2 semanas passo para 30, passo para 40, e observando a tolerância do sujeito, até atingir a tolerância. E a reposição pode ser feita de várias maneiras, tá? Aqui, ó, tem um gráfico que mostra, né, para ilustrar tudo que a gente viu ali atrás, que mostra a oxidação de carboidrato exógeno. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, aqui a combinação de frutose e glicose, isso aqui é a curva de oxidação, tá? E aqui, quando você tem uma quantidade média de glicose ou alta de glicose, ou não, é média de glicose, ele está entendendo aqui que é 60 gramas de glicose por hora, e alta seria 90 gramas por hora. Você dá 60 gramas de glicose por hora ou 90 gramas de glicose por hora, é a mesma coisa, tá? Por que é a mesma coisa? Porque não adianta eu dar mais que 60, porque eu não consigo absorver, tá? Se eu quero trabalhar com mais que 60 gramas, eu tenho que combinar múltiplos transportadores. Então, pelo menos 2 tipos de carboidrato, no caso, glicose e frutose. E aqui a gente vê claramente que quando se dá glicose com frutose, a oxidação é mais alta do que quando se dá a glicose sozinha, seja 60 gramas ou seja 90 gramas, tá? Então, durante exercício físico, exercício de longa duração, principalmente acima de 1 hora e meia, tá? Mas até uns 5 anos atrás,
acima de 1 hora, todo mundo considerava necessário repor. Mas alguns autores já estão falando assim, até 1 hora e meia não precisa. Mas você pode repor também, com 1 hora, não tem problema. Eu acho que tem que ter bom senso. Meu treino na quinta-feira, ele dura 1 hora e 10 minutos. Então tem que repor carboidrato. Pelo amor de Deus, né, gente? 10 minutos a mais. E outra coisa, se eu decido, né, o sujeito vai participar de uma competição, ou um treino que seja, né, eu vou pedalar no final de semana, vou pedalar em 50 quilômetros, vou gastar 2 horas e meia. Se eu decidir pela reposição, você faz a reposição o tempo todo. Desde o início você já pode fazer reposição. Você fala assim, na primeira 1 hora eu não vou fazer não. Aí chegou, passou 1 hora eu vou fazer. Não precisa, você pode repor o tempo todo, tá? Obviamente que qualquer carboidrato utilizado durante o exercício ele tem que estar contabilizado na dieta. O que se recomenda, né? Se recomenda bebidas com a concentração de 4 a 8%, evitar, né, concentrações maiores. Já tem até trabalhos mostrando que até 10% não seria problemático, mas a maioria ainda fica nessa faixa de 4 a 8%. E as bebidas isotônicas, normalmente esse pessoal trabalha com 6% de carboidrato, tá? Qual que é a vantagem de uma bebida? A vantagem é que você fornece num único alimento energia, hidratação, que você está repondo água, e eletrólito, que você está repondo sódio, tá? Mas tem que ser bebida esportiva? Não, né? É lógico que a gente já viu que vai ter que repor líquido, né? A água. Então, você pode tomar água e usar um gel de carboidrato, comer uma banana, comer uma paçoquinha, comer uva passa. Existem uma possibilidade grande de alimentos, né? Inclusive, por exemplo, tem algum estudo que comparou reposição com uva passa contra gel de carboidrato e uva passa contra uma barrinha de carboidrato. Não houve diferença no rendimento físico, nos testes feitos com um ou com o outro, e não houve diferença na oxidação. Embora, quando a gente vê o estudo, a curva de oxidação e a curva de absorção, quando ele consome uva passa, ela é um pouquinho mais baixa, mas não há diferença significativa entre elas. E é esperado que seja um pouco mais baixa, porque tem fibra, né? Ali tem fibra. No gel de carboidrato é zero de fibra, mas dá para usar alimento, tá? E às vezes o atleta prefere, porque assim, ele usando o alimento, ele não está se expondo a um possível risco de consumir um suplemento contaminado como uma substância proibida, tá? Aqui a gente vê, né, a questão da concentração de carboidrato. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, foi fornecido uma refeição, né, uma bebida com 18% de carboidrato, 18,8% de carboidrato e 4% de carboidrato, tá? E a gente observa isso e mostrou o volume, né, para medir o esvaziamento gástrico, num período de 1 hora. Então, você tomava lá o líquido, tá? 600 ml de líquido, e aí, depois de 1 hora, eles mediam o volume. Então, assim, 4% com 1 hora, olha só, esvaziou tudo. Agora, 18,8%, olha só, que é bastante também, né? É bem concentrado. Olha só, depois de 1 hora, a maior parte do líquido ainda estava no estômago do sujeito, mostrando que se for muito concentrada a bebida, isso vai ter efeito no esvaziamento gástrico e aí você não tem o benefício. Então, não adianta forçar o sujeito a consumir bebidas muito concentradas, isso durante o exercício físico, tá? Uma outra coisa também que já foi testada e que a gente pode observar, né, é comparando aqui líquido com sólido. Então, aqui o carboidrato em barra, é a bolinha branca, e o carboidrato em líquido, né, bebida. Aqui os autores trabalharam com 8 ciclistas, né, que fizeram 180 minutos de exercício a 60% do VO2 máximo, ingerindo aí 1,5 gramas por minuto de glicose e frutose na proporção 2:1. Isso tanto na bebida quanto na barra. E aí a gente vê aqui, ó, oxidação de carboidrato exógena. Então, olha só, a curva muito justa, muito justa, muito justa. Até aqui, até 105 minutos, ó, nenhuma diferença, tá? Ele achou alguma diferença aqui, uma oxidação um pouco maior, entre aqui 120 minutos e 150, depois voltou de novo. Então, pode ser que isso daqui nem seja algo relevante. Inclusive, ele coloca que não é algo relevante, tá? Eles consideram que a oxidação ela foi praticamente igual, tanto quanto se comeu líquido, quanto se comeu sólido.
Qual que é uma diferença aqui que pode ser importante, né? Que é a sensação de estômago cheio do sujeito. Então, a gente vê que quando usa água, a sensação dele na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora de exercício são as menores. Quando ele consome a bebida, você tem uma sensação de estômago cheio maior, mas ela é estável nas 3 horas. Quando se consome a barra, né, que aí é um alimento sólido, essa sensação ela é maior comparada aos outros dois alimentos e ela vai aumentando. Então, pode ser que com o tempo o sujeito tenha algum desconforto. Mas dá para usar alimento sólido durante o exercício? Dá também. Tudo depende de tolerância, tá? E você pode combinar também, você pode dar bebida, dar um alimento sólido, variar, né? Você pode fazer um mix aí, se for possível. Mas eles estão mostrando aqui, ó, que dá para se usar. E tem atleta que usa, a gente sabe disso, né? Não precisa só bebida em si. Eu tinha falado para vocês que o uso de carboidrato durante o exercício ou prova, aí, pensando naquelas recomendações lá em exercícios mais longos, ele é determinante de desempenho físico. Nesse estudo aqui a gente viu isso muito claramente, né? Os autores pegaram lá 2 grupos de indivíduos e deram 250 ml de uma solução de carboidrato a 8%, isso foi dado imediatamente antes do exercício, e depois a cada minuto. É lógico que um grupo recebeu a bebida com carboidrato e o outro controle, né? O controle é uma bebida placebo, tá bom? Então, olha só, o que a gente observa? Primeira coisa, aqui nesse gráfico está mostrando a concentração de glicose no sangue, tá? E o tempo de exercício. O exercício era feito aqui, ó, 69% do VO2 de pico, e era até exaustão. Ou seja, o sujeito tem que ir fazendo exercício até ele não aguentar manter aquela intensidade. Então, ele está medindo o quê? Tolerância ao exercício aqui. O que a gente observa de início aqui? Ó? Primeiro, a curva glicêmica, né, ou seja, a concentração de glicose no sangue, ela foi sempre maior no grupo que recebeu carboidrato. É esperado, não é? O que está tomando carboidrato, o carboidrato vai ser absorvido, esse carboidrato vai chegar no sangue e essa glicemia vai ficar alterada, vai ficar aumentada. O grupo controle não, desde o começo a glicemia dele fica ali um tempo estável e depois começa a cair. Aí uma coisa importante que a gente pode ver, eu não coloquei a setinha, uma coisa importante que a gente pode ver é o seguinte, ó, aqui ó, de 0 a 60 minutos, ou seja, com 1 hora de exercício, o que aconteceu com a glicemia? Esse grupo que recebeu carboidrato, ela dá uma subida, né, maior, porque ele tomou antes ali do exercício, depois começou a tomar a cada 15 minutos. Depois ela começa a se assentar. Mas olha que interessante, no grupo controle, que está tomando água, gente, ele não está ingerindo carboidrato. Não houve queda de glicemia durante 60 minutos. Por isso que a maioria das recomendações colocam que exercício até 60 minutos não precisaria de nada de reposição de carboidrato, porque seu corpo consegue manter sua glicemia num nível adequado, não há queda, tá? Mas como que meu corpo está mantendo essa glicemia? Às custas do glicogênio hepático e da gliconeogênese hepática também. Só que aí, quando o exercício começa a prolongar, quando a gente começa a ver que a partir de 60 minutos, claramente o que a gente observa? Começa a ter uma queda de glicose. Ó. Vai caindo e vai caindo, até que o sujeito entre em fadiga aqui. Ó. Então, exercícios mais curtos, a reposição ela não tem muito sentido. Mas exercícios mais longos, ela tem sentido, tá? E aí, o que a gente vê aqui, ó? No grupo que recebeu carboidrato, ela está sempre mais alta, né? Depois que ela estabiliza aqui, ela se mantém mais ou menos estável. E o que é mais importante, ó? Esse grupo aqui conseguiu fazer exercício por um tempo bem maior. No cálculo do autor lá foi um acréscimo de 30%. Ou seja, eles conseguiram aumentar bem. Se a gente pegar aqui pelo gráfico, aqui dá mais ou menos 150 e aqui dá mais ou menos 210. Então, uma diferença importante no rendimento aí do grupo que recebeu quanto o grupo que não recebeu. Tem um outro estudo que não está aqui, que o autor faz uma coisa diferente. Ele coloca o pessoal para treinar também, só que aí ele dá carboidrato só depois de 2 horas, tá? Então fica 2 horas treinando, os 2 grupos sem carboidrato, depois de 2 horas um recebe carboidrato e o outro não. Aí o que recebe carboidrato, naquele momento ali em diante, a glicemia dele dá uma recuperada. E aí também tem um efeito. Mesmo fazendo uma reposição mais tardia,
o grupo que recebeu carboidrato conseguiu manter-se no exercício por mais tempo contra o grupo que não recebeu carboidrato. Então, não dá para fazer, eu vou ter poucos momentos para fazer reposição. O momento que você tiver para fazer, você faz. Tá? Então, é isso aí que ele está mostrando. Tem até um estudo também do Jack Drup que ele mostra o seguinte, ele fala que o uso de carboidrato durante exercício prolongado, ele não é placebo. E aí ele testa, ele dá para é o mesmo grupo de atletas que faz os testes em momentos diferentes, e assim, no momento, ele fala assim, vocês vão receber 2 bebidas, e as 2 bebidas têm carboidrato. Só que ele fala uma mentira, porque na verdade uma tem carboidrato e a outra não tem. Elas têm o mesmo sabor, a mesma cor, e uma é placebo e a outra realmente tem carboidrato. Só que ele fala para o sujeito acreditar que as 2 têm carboidrato. E mesmo acreditando que as 2 têm carboidrato, só quando o sujeito tomou a bebida que realmente tinha carboidrato, ele conseguiu melhorar o rendimento físico. Tá? Então, para exercícios mais curtos, principalmente abaixo de 1 hora, uma outra alternativa que se tem é o enxágue bucal, tá? Então, o enxágue bucal, ele estaria aí para tentar aumentar o desempenho em exercícios com duração de até 1 hora, às vezes um pouquinho mais, até 75 minutos, e com intensidade acima de 75% de VO2. Então, quando você trabalha numa frequência cardíaca, aí, pelo menos 80% da sua frequência cardíaca máxima, tá? Um possível mecanismo para isso, né? Porque pensa bem, você vai colocar, no caso do enxágue bucal, você vai pegar uma bebida que tem carboidrato, vai colocar na boca, vai bocejar, né? Vai fazer um enxágue bucal e vai cuspir. Não tem ingestão de carboidrato. Aí você fala assim, mas que trem esquisito, né? Esses autores aqui propuseram um possível mecanismo. Segundo eles, quando você coloca lá, teria alguns receptores, que não seriam exatamente os mesmos receptores que detectam o sabor doce, mas esses receptores aí, ao entrar em contato com a molécula de carboidrato, né, ativaria regiões aqui do nosso cérebro, que culminaria com a ativação do córtex motor, que é o que estimula a contração muscular. E aí você conseguiria aumentar um pouco a potência muscular. A ideia é essa, tá? Aqui um estudo que foi feito de enxágue bucal, o autor pegou uma amostra de 8 ciclistas do sexo masculino que fizeram um teste com bebida com glicose. E pegou um outro grupo de 8 ciclistas que tinham 2 mulheres e 6 homens, tá? E para fazer um teste com maltodextrina. Aí as bebidas de glicose ou de maltodextrina tinham 6,4% de carboidrato e eles compararam isso com a bebida placebo, que foi adoçada com aspartame e com sacarina. Como é que foi feito? Cada sujeito, né, realizou o enxágue bucal com um volume, né, definido, que era de 25 ml, e eles tinham que enxaguar a boca, né, fazer ali o bocejo por 10 segundos. Isso foi feito no início do exercício e a cada 12,5% do percurso completado. Então, por exemplo, vocês vão percorrer 100 km no ciclismo, tá? 100 km. A cada 12,5 km, ele ia lá e fazia eles repetirem. É lógico que é 5 ergômetros, né, gente? Porque na prática é mais difícil de fazer. O sujeito fazer na competição é mais difícil. Aí ele tem que fazer por conta própria, mas aqui é em laboratório. Então, a cada 12,5% do percurso completado, eles repetiam o enxágue. E aí, assim, coloca na boca, enxágue e cospe. Aí ele mostra aqui, ó, né, comparando placebo contra glicose, que na glicose a potência muscular foi um pouquinho maior, e a mesma coisa aqui, placebo contra maltodextrina, a potência muscular um pouco maior para a maltodextrina. E aqui o que é mais importante, porque era uma prova contra relógio, então você tem um percurso, 100 km para percorrer, por exemplo, e aí você tem que fazer no menor tempo possível. Quando comparou glicose contra placebo, olha só, tempo aqui foi 60,4, tempo médio, quando usou a solução com glicose, placebo 61,8 minutos. A diferença foi significativa, né? E você fala assim, mas 60,4 minutos, 61,8, isso aí dá um pouco mais, né? 1 minuto, dá uns 90 segundos aí, mais ou menos. É muita coisa. Em cima da bicicleta é uma enormidade, né? 1 minuto em cima da bicicleta, você abre uma distância enorme, tá? Mesma coisa no placebo contra maltodextrina. Grupo maltodextrina, 62,6.
grupo placebo 64,6. Aqui, gente, só para lembrar, assim, aqui são as mesmas pessoas. Tem 8 pessoas que fizeram com a maltodextrina, as mesmas 8 pessoas fizeram depois com o placebo, tá? E aí a gente vê uma diferença aqui um pouco maior, ó, certo? 2 minutos, tá bom? E aí na conclusão ele coloca que os resultados sugerem melhor desempenho quando o carboidrato está presente na solução devido à ativação de regiões cerebrais envolvidas com a motivação e controle motor, né? Porque não tem absorção. Então é uma possibilidade. Esse outro estudo aqui foi feito com triatletas. Eles usaram como bebida o Gatorade, que tem 6% de glicose, contra um placebo. Aí cada sujeito realizou um enxágue bucal por 5 segundos. Então observe que também não tem ainda um padrão em relação a isso. Tem estudos com 5, com 10, com 15, tá? Ou a ingestão da bebida, isso também no início, e a cada 12,5% de percurso completado. Então seguiu o mesmo protocolo de exercício do anterior. E ao todo, cada sujeito utilizou aí 14 ml por quilo de peso, né, de solução, que foram distribuídas de maneira equitativa durante o teste. E aí a gente vê aqui o enxágue bucal, tá? E aqui o placebo contra o CS aqui, que é a bebida com eletrólitos, né? Com carboidrato e eletrólitos, que é o Gatorade. E nesse estudo aqui, ele fez uma coisa interessante, que ele testou o enxágue, ou seja, e aí repete, o resultado é muito parecido com o anterior. Aqui a gente vê o grupo que fez o enxágue com o placebo, e aqui a gente vê na barrinha clara o grupo que fez o enxágue com a bebida esportiva, no caso ali o Gatorade. E aqui a gente vê o tempo que eles demoraram. Então, com o placebo foi 64, e com o enxágue bucal, e com a bebida esportiva foi 61,7, ou seja, houve uma melhora significativa no desempenho físico deles, porque com o enxágue, com a bebida esportiva, eles conseguiram terminar o percurso em menos tempo, melhorou o desempenho, ok. Só que ele fez uma outra coisa interessante, que está aqui nesse gráfico também, que é o seguinte, ele testou ingestão. Aqui, ele repetiu os mesmos testes, só que em vez de fazer o enxágue, eles faziam o quê? Eles bebiam a bebida. Bebiam a bebida placebo e bebiam a bebida, o Gatorade, tá? Nas mesmas quantidades lá. E aí, quando ocorre a ingestão, ó, não há diferença entre grupo placebo e grupo carboidrato. Então, só no enxágue mesmo. Ele coloca, né, na conclusão. E os resultados sugerem melhora no desempenho apenas quando a solução de carboidratos é utilizada para enxágue, não quando ela é utilizada para ingestão. Mas é uma estratégia, ainda eu vejo o pessoal usando muito pouco, né? Ainda precisa de um volume maior também de trabalhos científicos, tá? Para a gente ter isso de uma maneira mais robusta. Mas é uma possibilidade, tá? Aí amanhã eu vou terminar essa aula de carboidratos. Obrigado aí pela presença. E aí amanhã a gente se encontra novamente. Ok?